O telefone tocou numa quinta-feira. Era 16h30, quando vi o nome no visor. Beatriz, minha filha. Meu coração se aqueceu instantaneamente. Fazia 2 meses que não recebia uma ligação dela que não fosse para pedir dinheiro. Pai, tenho uma surpresa para você. Consegui alugar um apartamento incrível. Quer vir conhecer? Hoje mesmo, às 7 horas? Senti um nó na garganta. A voz dela parecia tão animada, tão parecida com a da menina, que um dia me mostrava orgulhosa os desenhos da escola. Na quinta-feira, vesti minha melhor camisa azul, a mesma que Lúcia dizia realçar meus olhos. Passei o ferro com cuidado, como ela me ensinou anos atrás. Um homem precisa se apresentar com dignidade. Era o que sempre dizia. Dirigi até o endereço em São Paulo, um prédio modesto na Zona Oeste que não conhecia bem. Estacionei na rua, ajustei o colarinho e caminhei em direção à entrada. As escadas rangiam a cada passo. Apartamento 304, terceiro andar. Meus joelhos protestaram. Aos 72 anos, subir. Escadas não era mais tão simples. No segundo andar, uma porta se abriu. Uma mulher de meia idade me observava com uma expressão estranha. — O senhor vai para o 304? Ela perguntou em voz baixa. — Sim, vou visitar minha filha. — Por quê? Ela olhou nervosamente para os lados, depois se aproximou. — Não entre. Tem algo errado lá dentro. Meu coração disparou. — Como assim? O que está acontecendo? Eu ouvi coisas, conversas estranhas, seu nome sendo mencionado, planos. Ela hesitou assustada. — Por favor, confie em mim, não suba. Havia tamanha sinceridade em sua voz que não consegui ignorar. Desci as escadas lentamente. Voltei para o carro, confuso, o coração martelando. Liguei para Beatriz, mas caiu na caixa postal. Os minutos se arrastavam como horas. Então aconteceu. Exatamente 5 minutos depois, um grito ecoou pelo prédio. Um grito agudo, desesperado, que veio do terceiro andar, do apartamento 304. Saí do carro correndo, subindo as escadas. A vizinha estava na porta, o rosto pálido de terror. — O que foi isso? Perguntei ofegante. Depois que o senhor saiu, ouvi uma discussão violenta lá em cima. Depois esse grito... A porta do 304 estava entreaberta. De dentro, vinha uma voz masculina desconhecida, áspera. — Onde diabos está o velho? — Ele não veio. Ouvi a voz da minha filha, tensa. Alguma coisa deu errado. — Como assim não veio? Você disse que ele estaria aqui às 7. Foi quando compreendi com horror absoluto. Não era um apartamento novo. Era uma armadilha. Minha própria filha havia me chamado para uma armadilha. A dor foi física. A menina que criara com tanto amor havia planejado algo terrível contra mim. — Senhor, chame a polícia. — Agora, sussurrou a vizinha. Mas eu estava paralisado, processando a realidade devastadora. O mesmo homem que trabalhou décadas para dar tudo à filha, descobria que isso não significava nada quando a ganância fala mais alto. Quantas vezes um pai se recusa a ver o óbvio porque dói demais aceitar a verdade sobre o próprio sangue? Se você já sentiu que uma vida inteira de amor paternal valia menos que uma oportunidade cruel de seus próprios filhos, fica comigo até o final dessa história, porque o que descobri naquele corredor me ensinou que um homem só perde a dignidade quando aceita ser tratado como presa, não como pai. Se inscreve no canal para não perder os próximos relatos. Tem muito pai por aí que precisa ouvir isso. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais como essa, de histórias que mostram que nunca é tarde para um homem recuperar seu valor, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítimas. Eu conto histórias de homens que decidiram reagir. Meu nome é Edmundo Silva, 72 anos, aposentado do Banco do Brasil, onde trabalhei por 35 anos como gerente. Nasci e vivi toda a minha vida em São Paulo. Meu pai, Francisco, era mecânico. Minha mãe, Conceição, costureira. Eles me ensinaram o valor do trabalho honesto, da palavra empenhada. Conheci Lúcia quando tinha 28 anos. Ela era professora primária, eu um jovem bancário.
Casamos em 1981, numa cerimônia simples, mas cheia de amor. Beatriz nasceu em 1983, quando eu tinha 30 anos. Nossa única filha, Lúcia, teve complicações no parto e não pudemos ter mais filhos. Isso fez com que concentrássemos todo o nosso amor nela. Talvez esse tenha sido nosso primeiro erro. Dar demais, proteger demais, nunca dizer não. Trabalhei além do horário durante toda a vida. Aceitava horas extras, projetos especiais nos fins de semana. Houve um período em que saía às 6 da manhã e voltava às 10 da noite. Lúcia aquecia o jantar e comíamos juntos, planejando o futuro de nossa filha. Ela vai ter tudo que nós não tivemos, Lúcia sempre dizia. Beatriz estudou sempre nas melhores escolas particulares. Teve aulas de inglês, balé, natação, piano. Quando completou 15 anos, dei a ela um carro, um Corsa Zero, que custou 3 meses do meu salário. Pai, você é o melhor pai do mundo, ela disse me abraçando, quando entrou na universidade em 2001. Medicina numa faculdade particular, custei integralmente seus estudos. Mensalidade, material, apartamento, mesada generosa. Foi no 3º ano, em 2004, que conheceu Fábio. Um jovem advogado de 26 anos, bem apessoado, de família tradicional. No começo gostei dele. Tinha boas maneiras, falava com respeito. O casamento foi grandioso em 2005. Insisti em pagar tudo, a festa, o vestido, a lua de mel na Europa. Usei parte da minha aposentadoria. Após o casamento, Beatriz mudou. As visitas se tornaram menos frequentes, as ligações mais escassas. Sempre tinha uma desculpa. Estudos, compromissos, trabalho. Em 2007, Beatriz desistiu da medicina no 5º ano e foi trabalhar com Fábio. Compraram uma casa no melhor bairro, trocaram de carro 2 vezes, viajavam constantemente. E eu financiava tudo. Lúcia adoeceu em 2015. Um câncer de mama, descoberto em estágio avançado. Durante 2 anos de tratamento, Beatriz raramente aparecia. Sempre tinha uma desculpa importante. Ela está construindo a vida dela, eu dizia para Lúcia, que às vezes chorava no hospital. Lúcia partiu em março de 2017. Beatriz chegou ao hospital 1 hora depois que ela havia morrido. Não chorou. Apenas disse: pelo menos ela não sofreu mais. Fiquei sozinho na casa que construímos. Beatriz ligava esporadicamente, sempre com algum problema financeiro. Pai, o Fábio está montando um escritório próprio. Pai, compramos um apartamento. Você pode ajudar? E eu sempre ajudava. Sempre transferia o dinheiro solicitado. Após a morte de Lúcia, a solidão se tornou companheira constante. Beatriz ligava quando precisava de algo. Nunca por saudade, nunca para saber como eu estava. É normal, eu me consolava. Ela está ocupada construindo a vida dela. Mas no fundo, uma voz sussurrava que algo estava errado, que uma filha que ama o pai não o procura apenas quando precisa de dinheiro. Ignorei essa voz por anos, porque era mais fácil fingir que tudo estava bem. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos, e eu carregava um silêncio que crescia a cada ligação pedindo dinheiro. Agora, 5 anos depois da morte de Lúcia, o apartamento onde Beatriz me chamara era mais uma mentira. Não havia apartamento novo, havia uma armadilha. E minha filha de 44 anos era a isca. Os primeiros sinais apareceram logo após a morte de Lúcia, em março de 2017. Uma semana após o funeral, Beatriz apareceu com uma pasta cheia de documentos. Pai, precisamos organizar suas coisas. Mamãe sempre cuidava da papelada. Agora você vai precisar de ajuda. Assinei procurações, autorizações, atualizações cadastrais, documentos que ela dizia serem formalidades. Confiei plenamente. Afinal, era minha filha. O primeiro pedido veio em abril de 2017, 1 mês depois do funeral. Pai, o Fábio teve um problema com um cliente. Você pode nos emprestar 15 mil? É só temporário, prometo. 15 mil reais. Uma quantia significativa, mas eu tinha reservas. Transferi o dinheiro no mesmo dia. 2 semanas depois, outro pedido. 10 mil. Pai, surgiu uma oportunidade de investimento.
É garantido, vai dobrar em 6 meses. Os empréstimos se tornaram mensais durante 2017 e 2018, sempre com promessas de devolução. O escritório estava crescendo, mas o fluxo de caixa estava apertado. Pai, você tem esse dinheiro parado na poupança. Deixa o dinheiro trabalhar. Beatriz falava com autoridade sobre finanças. Soava profissional, convincente. Em 2 anos, já havia emprestado mais de R$150 mil. Nenhum centavo foi devolvido. O segundo sinal foi o isolamento social que começou em 2018. Eu mantinha amizade com colegas do banco. Nos reuníamos para jogar cartas. Pai, não acho bom você sair tanto. Está com 70 anos, pode ser perigoso dirigir à noite. Esses seus amigos só querem se aproveitar de você, pai. Gradualmente cancelei os encontros. Era mais fácil ficar em casa. O terceiro sinal foi a mudança no comportamento dela com Fábio. Em 2019, começaram a aparecer separadamente. Durante uma visita em agosto de 2019, ouvi sem querer uma conversa telefônica de Fábio. Sim, o velho está mordendo a isca, mais alguns meses e conseguimos acesso total às contas dele. Fingi não ter escutado, mas a semente da dúvida foi plantada. O quarto sinal foi a pressão para vender a casa no final de 2019. Pai, esta casa é muito grande, é cara de manter, difícil de limpar. Você deveria considerar um apartamento menor. Em janeiro de 2020, ela apareceu com um corretor, sem me avisar. Não quero. Vender a casa, Beatriz. Foi a primeira vez que me impus. Sua expressão mudou. A máscara de filha preocupada escorregou, revelando irritação fria. Você está sendo teimoso, pai. Mamãe não voltará. O quinto sinal foi o comportamento com documentos durante 2020 e 2021. Sempre com pressa, sempre minimizando. É só uma atualização cadastral, pai. É só para facilitar as transferências. Nunca me dava tempo de ler. Sempre havia urgência. Comecei a desconfiar quando recebi ligação do gerente em setembro de 2021. Senhor Edmundo, movimentações atípicas em sua conta. Grandes transferências usando sua procuração. Nos últimos 6 meses, foram realizadas várias operações. Sua filha autorizou as transações. R$300 mil. Quase metade do meu patrimônio. Liguei para Beatriz. Sua voz estava defensiva. Pai, você assinou as autorizações. Era para aqueles investimentos. Pai, você está confuso. Está ficando esquecido. Esquecido. Confuso. As palavras cortaram como navalhas. Não estou. Confuso, Beatriz. Quero explicação. Vamos conversar pessoalmente, pai. Ela não apareceu. Disse que estava viajando a trabalho. Revisei todos os documentos que havia assinado. O que descobri me deixou nauseado. Não eram procurações simples. Eram autorizações para movimentações ilimitadas. Transferências automáticas. Havia dado à minha filha controle total sobre meu patrimônio. Naquele momento, uma verdade terrível se formou. Minha filha não estava me ajudando. Estava me roubando. Sistematicamente há 4 anos. Mas mesmo com evidências, ainda buscava explicações alternativas. Talvez fosse mal entendido. Existe uma solidão específica de homem que criou filhos que depois se voltaram contra ele. Foi nesse estado vulnerável que recebi a ligação para conhecer o apartamento novo, em fevereiro de 2022. Não era reconciliação. Era o golpe final. Quando foi a última vez que sua filha te ligou sem pedir dinheiro? Nos meses após setembro de 2021, a exploração se tornou mais ousada. Beatriz havia percebido que eu suspeitava, mas intensificou seus esforços. A primeira tática foi isolamento emocional disfarçado de proteção. Ela questionava minha capacidade mental na frente de terceiros. O pai anda esquecendo muitas coisas, comentava com o farmacêutico. Ontem perguntou pela mamãe como se ela estivesse viva. Era mentira. Lúcia havia morrido há 4 anos, mas a semente da dúvida estava sendo plantada publicamente. Na padaria onde comprava pão há 20 anos, ouvi sua conversa com seu João. Estou preocupada com meu pai. Ele anda confuso com dinheiro. Outro dia quis pagar a conta de luz 2 vezes.
A vergonha foi avassaladora. Edmundo Silva, gerente bancário aposentado, agora era visto como velhinho senil. A segunda tática foi isolamento físico. Pai, não acho seguro você dirigir sozinho. E se der um branco? Melhor não ir no banco sozinho. Pessoas mal intencionadas observam idosos. Gradualmente, minha autonomia foi corroída. Ela se tornou intermediária entre mim e o mundo exterior. O terceiro aspecto era financeiro direto. Em novembro de 2021, descobri que minha casa havia sido hipotecada. Pai, conversamos sobre isso. Era para aproveitar juros baixos. Você concordou. Está esquecendo. A técnica era sempre a mesma. Questionar minha memória, minha lucidez. A exploração emocional era cruel. Beatriz usava a memória de Lúcia como arma. Mamãe ficaria desapontada vendo você assim, pai, tão desconfiado. Se a mamãe estivesse viva, ela te convenceria a ser razoável. A quarta tática era controle de informação. Beatriz interceptava a correspondência, filtrava ligações. Pai, era só propaganda. Era telemarketing. Já resolvi. Percebi que vivia numa bolha de informações criada por ela. A solidão masculina dessa fase é cruel. Nós, homens, fomos criados para ser independentes. Descobrir-se dependente, manipulado, é devastador. Que homem admite que está sendo explorado pela própria filha? A quinta tática era médica. Beatriz me levava a consultas com médicos desconhecidos, enfatizando minha confusão mental. Doutor, meu pai anda muito esquecido. Ele repete as mesmas perguntas várias vezes. Em dezembro de 2021, o geriatra se dirigiu exclusivamente a Beatriz. A senhora vai precisar considerar medidas de proteção. Controle das finanças. Doutor, interrompi. Posso falar por mim mesmo. Mas suas perguntas confirmavam os sintomas que Beatriz descrevia. A sexta exploração era emocional. Beatriz alternava entre carinho falso e ameaças veladas. Pai, eu te amo muito, só quero o seu bem. Seguido de, se você continuar desconfiando, vou ter que tomar medidas drásticas. O que significava medidas drásticas? Internação? Interdição? O medo me paralisava. Minha saúde deteriorou. Pressão alta, insônia, perda de 15 quilos. Não por problemas médicos, mas pela tensão. O pior era a solidão. Beatriz havia me isolado de todos os relacionamentos. Meus amigos pararam de me procurar. Em janeiro de 2022, tentei ligar para Carlos, antigo colega. Edmundo, como você está? Faz tempo. Estou complicado, Carlos. Preciso conversar. Claro, venha aqui. Não posso. Minha filha, ela não deixa eu dirigir mais. Edmundo, você está bem? Sua voz parece estranha. Era a voz de um homem derrotado que havia perdido autonomia, dignidade. Deixa pra lá, Carlos. A exploração atingiu seu ápice quando descobri, em janeiro de 2022, que Beatriz havia feito seguro de vida em meu nome. 500 mil reais. Pai, é proteção. Para nós dois. Se algo acontecer, eu terei recursos para seus últimos desejos. 500 mil reais. Uma soma que vale mais que muitas vidas. Foi quando comecei a ter medo real. Não apenas de perder patrimônio, mas de perder minha vida. A paranoia tomou conta. Examinava a comida que ela preparava. Desconfiava de remédios que trazia. Existe humilhação específica que homens idosos enfrentam quando se tornam presas. Fomos criados para ser protetores. Descobrir-se vulnerável é golpe mortal na masculinidade. Durante meses vivi nesse limbo de dúvida, questionando minha sanidade. Beatriz era tão convincente que às vezes eu acreditava estar perdendo a lucidez. Talvez ela esteja certa, pensava nas noites insones. Mas havia momentos de clareza absoluta, quando via a situação pelo que era. Exploração calculada, sistemática, cruel. O convite para conhecer o apartamento novo veio nesse contexto de vulnerabilidade total. Eu estava isolado, confuso, desesperado por carinho genuíno. Quando ela ligou animada, meu coração se encheu de esperança.
Talvez nossa relação pudesse ser reparada. Não era reparo, era a armadilha final. O mesmo homem que trabalhou uma vida inteira para dar tudo aos filhos descobre que essa dedicação pode se tornar sua sentença de morte. O grito que ecoou do apartamento 304 foi como um despertar brutal de anos de negação. Ali, no corredor com a vizinha, finalmente compreendi a extensão da traição. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre algo muito mais sinistro. A mulher, Dona Helena, me convidou para seu apartamento. Durante 1 hora, ela relatou conversas que escutara através das paredes finas. Eles mencionaram seguro de vida, interdição, necessidade de acelerar antes que você descobrisse tudo. Que tipo de aceleração? Falavam sobre um acidente, algo que parecesse natural, dada sua idade. As palavras me atingiram como socos. Minha filha estava planejando minha morte, por R$ 500.000. Eles trouxeram 2 homens hoje. Ouvi o plano. Você chegaria às 7, seria recebido normalmente, mas sofreria um acidente, uma queda na escada, um infarto súbito. A frieza era aterrorizante. Não era crime passional, era homicídio premeditado. Por que me avisou? Porque tenho um pai da sua idade. Porque sei como filhos se transformam em monstros por herança. Saímos pela porta dos fundos. Leva meu telefone, se precisar de ajuda. Dirigi para casa em choque. Em casa, tranquei tudo. Fechei cortinas. Sentei na poltrona de Lúcia e tentei processar a magnitude. Minha filha queria me matar. Havia planejado friamente meu assassinato, por dinheiro. Quando as lágrimas secaram, uma clareza tomou conta. Não era mais o pai traído. Era um homem lutando pela vida, e homens de verdade lutam. Primeira decisão: não confrontar Beatriz diretamente. Ela havia provado ser perigosa. Segunda decisão: buscar ajuda profissional. Liguei para Alberto, antigo colega que virou detetive particular. Alberto, preciso de ajuda. É vida ou morte? Contei toda na história. A exploração desde 2017, documentos fraudulentos, tentativa de interdição e o plano de assassinato. Edmundo, você está lidando com criminosos profissionais. Isso é crime organizado. Seu genro provavelmente tem experiência. Advogado corrupto, esquemas contra idosos. Desenvolvemos um plano. Primeiro, documentar tudo. Alberto instalaria equipamentos de vigilância, gravaria conversas, coletaria evidências. Segundo, proteger patrimônio. Mudança de bancos, revogação de procurações, contas que Beatriz não conhecia. Terceiro, dossiê criminal. Evidências de fraude, tentativa de homicídio, associação criminosa. E se tentarem de novo? Vão mudar a estratégia. Podem acelerar interdição psiquiátrica, tentar sequestro disfarçado de internação. Durante dias seguintes implementamos o plano. Alberto instalou câmeras e gravadores. Abri contas em 3 bancos, transferindo os 200 mil que restavam dos 500 mil originais. O advogado Dr. Marcelo especializava-se em crimes contra idosos. Sr. Edmundo, isso é comum. Filhos que matam pais por herança sempre seguem padrões. Isolamento social, manipulação psicológica, fraude financeira, eliminação física. As avaliações médicas revelaram minha plena capacidade mental. Os esquecimentos que Beatriz descrevia não existiam. Sua capacidade cognitiva está acima da média para sua idade, disse o neuropsicólogo. Alberto investigou Fábio. O que descobriu foi chocante. Seu genro tem histórico. 3 casos similares nos últimos 8 anos. Sempre o mesmo padrão. Casa-se com filhas de idosos, assume controle financeiro, depois as vítimas morrem em acidentes. E as outras filhas? Uma está presa por homicídio. Uma desapareceu. A terceira conseguiu escapar. Beatriz era vítima tanto quanto algoz. Fábio era o predador principal. A primeira tentativa de reaproximação veio 1 semana depois. Beatriz apareceu chorando. Pai, por que você não foi no apartamento? Esperei horas. As câmeras gravavam. Mantive a conversa na porta. Tive problema no carro, filha.
Pai, você está me evitando. Estou cansado, Beatriz. Vi raiva genuína antes da máscara voltar. Precisamos conversar. Tem coisas importantes. Que tipo de coisas? Questões médicas. Recebi ligação preocupante do seu médico. Mais mentiras. A segunda tentativa veio com Fábio fazendo o mediador preocupado. Senhor Edmundo, Beatriz está preocupada. Será que não está passando por depressão? A Receita Federal está investigando movimentações suspeitas. Como seu representante legal, preciso orientá-lo. Não tenho representante legal, Fábio. Tenho meu próprio advogado agora. Essa informação o atingiu como choque elétrico. Senhor Edmundo, não seja precipitado. Isso pode ter consequências graves. A ameaça era aberta. Acidentes acontecem, especialmente com idosos que vivem sozinhos. Uma queda na escada, um problema cardíaco. Exatamente o que Dona Helena relatara. Está me ameaçando, Fábio? Fechei a porta. Conseguimos tudo gravado, disse Alberto. A escalada veio com Beatriz e 2 homens se identificando como assistente social e psicólogo. Senhor Edmundo, recebemos denúncia para possível interdição. Onde está o mandado judicial? Sem mandado, não entram aqui. A 4ª tentativa foi o resgate dramático. Beatriz voltou fingindo pânico. Pai, me ajuda. Fábio ficou violento. Preciso de lugar para ficar. Se está em perigo, procure a polícia. Você mudou, pai. A mamãe ficaria decepcionada. Sua mãe ficaria decepcionada com você, Beatriz. Alberto reforçou a segurança. Alarmes, telefone de emergência. A tentativa desesperada veio 1 semana depois. Acordei com barulho de chaves às 3 da madrugada. A fechadura foi trocada. Tem outra entrada? Reconheci as vozes. Fábio e um dos homens da tentativa de interdição. Apertei o botão de emergência. Tranquei-me no quarto. 15 minutos de terror. Depois, sirenes da polícia. Polícia, mãos para cima. Tem dores que um homem carrega. Sozinho por medo de parecer fraco. Até que um dia percebe que a verdadeira fraqueza é aceitar ser destruído em silêncio. O delegado Dr. Henrique era experiente em crimes similares. Senhor Edmundo, eles alegam verificação de bem-estar. Sua filha insiste que o senhor está com problemas mentais. Dr. Marcelo mostrou a documentação médica. Aqui estão 3 laudos atestando plena capacidade mental. Além disso, temos gravações comprovando fraude e coação. As gravações foram reproduzidas. Fábio. Ameaçando acidentes. Beatriz mentindo sobre minha condição. Os falsos funcionários públicos. Isso muda tudo. Estamos falando de fraude, ameaça, tentativa de invasão, associação criminosa. Fábio tentou uma última cartada. Senhor Edmundo, isso é mal entendido. Podemos resolver sem justiça. Devolvemos todo o dinheiro. Tarde demais para acordos, Fábio. Se isso virar processo criminal, vai destruir Beatriz também. Ela é sua filha. Beatriz fez suas escolhas. Agora precisa enfrentar as consequências. A investigação revelou a extensão completa. No cofre de Fábio, documentos falsificados de 8 vítimas diferentes, procurações forjadas, laudos médicos fraudulentos, contratos inexistentes. Senhor Edmundo, Dr. Henrique explicou, seu genro é criminoso profissional. O padrão é sempre o mesmo: aproximação através de relacionamento amoroso, manipulação gradual, isolamento social e eliminação física. 3 morreram em acidentes domésticos. 2 foram internadas compulsoriamente. 3 conseguiram escapar a tempo. Não era apenas sobre mim. Outras famílias foram destruídas. Durante o interrogatório, vi minha filha desabar. Confrontada com evidências, confessou: no começo eu não sabia. Fábio disse que era para proteger meu pai da própria irresponsabilidade financeira. E quando percebeu que era fraude? Quando ele começou a falar sobre seguro de vida, sobre como seria mais fácil se papai não estivesse mais aqui. E mesmo assim continuou? Eu tinha medo, Fábio disse, que se eu não cooperasse, ele contaria que eu já havia roubado dinheiro do meu pai. Isso é verdade? Sim. Desde 2017, logo após a morte da mamãe,
eu peguei dinheiro da conta dele sem autorização. A confissão me despedaçou. Minha filha havia começado a me roubar desde a morte de Lúcia. E sobre a tentativa de homicídio, eu achei que seria só para assustar, para fazer ele assinar novos documentos. Não sabia que Fábio tinha contratado aqueles homens. Mesmo confessando, tentava minimizar sua participação. O julgamento durou 10 meses. Descobri detalhes chocantes sobre a vida dupla que levaram. Fábio era viciado em jogos e drogas, dívidas de mais de 2 milhões de reais. Meu dinheiro foi usado para pagar agiotas, comprar drogas, sustentar vida irreal. Beatriz sabia de tudo. Também havia desenvolvido vícios caros, cocaína, compras compulsivas, tratamentos extravagantes. Durante o julgamento, 6 outras vítimas prestaram depoimento. Sr. João, de 76 anos, me marcou profundamente. Minha Alice morreu 8 meses depois do casamento. Overdose, disseram. Mas eu sei que foi assassinato. Ela descobriu o que ele estava fazendo comigo. O esquema era ainda mais cruel. Fábio não apenas roubava os pais, eliminava as filhas quando inconvenientes. A sentença foi severa. Fábio recebeu 20 anos por múltiplas fraudes, tentativa de homicídio, associação criminosa. Beatriz foi condenada a 4 anos, reduzida para 3 com confissão. Na leitura da sentença, ela me olhou diretamente. "Me perdoa, pai?" sussurrou. Não respondi. Ainda não sabia se perdão era possível. Dr. Marcelo mostrou os documentos recuperados. Conseguimos rastrear 70%, cerca de 350 mil reais. As consequências foram além das sentenças. O esquema foi divulgado pela imprensa. Outros envolvidos perderam licenças. A rede de corrupção foi investigada. Beatriz enfrentaria prisão sozinha, sem recursos. Fábio descobriu que credores não perdoam dívidas. Mesmo na prisão, não estava seguro. A rede criminal desabou como castelo de cartas. Cada peça revelava outras podridões, outros crimes. A maior consequência foi exposição pública. A reputação que levaram anos para construir foi destruída em semanas. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas. Especialmente quando descobrimos que foram construídas com mentiras desde a fundação. Os primeiros dias após o julgamento foram estranhos. A casa parecia mais silenciosa, mas era um silêncio diferente. Não mais carregado de medo e paranoia, mas de paz genuína. Pela primeira vez em 5 anos podia dormir sem me preocupar com ruídos na porta, sem verificar fechaduras múltiplas vezes antes de deitar. "E agora, Edmundo?" perguntei ao reflexo no espelho do banheiro. O que um homem de 72 anos faz depois de descobrir que passou 5 anos sendo traído e quase morto pela própria filha? A resposta não veio imediatamente. Houve insegurança, dúvidas profundas, uma sensação de vazio que me assombrava. Durante tanto tempo minha vida havia girado em torno do medo, da proteção, da luta pela sobrevivência física e emocional. Agora que a ameaça havia passado, sentia-me perdido como um marinheiro que chega à terra firme após uma tempestade devastadora. As primeiras semanas foram particularmente difíceis. Acordava sobressaltado às 3 da manhã, pensando ouvir vozes na porta ou passos no quintal. Verificava obsessivamente extratos bancários 3 vezes por dia, procurando movimentações suspeitas que não existiam mais. O trauma da traição deixa cicatrizes profundas na alma de um homem, marcas que não desaparecem simplesmente porque a justiça foi feita. Foi Alberto quem me trouxe a primeira perspectiva real de renovação, numa tarde de março, quando ele apareceu em casa para uma visita de rotina. "Edmundo, você ganhou mais que um processo judicial. Ganhou sua vida de volta, sua dignidade, sua autonomia. Agora precisa decidir conscientemente o que fazer com essa segunda chance." Não sei por onde começar, Alberto. Sinto como se estivesse acordando de um pesadelo que durou 5 anos. Como um homem reaprende a viver aos 72 anos. Comece pelo básico. Recupere sua rotina antiga, seus hábitos saudáveis, suas amizades perdidas. Você não pode deixar que eles destruam quem você é por dentro. A vingança deles seria exatamente essa:
te ver definhar em isolamento e amargura. O conselho soou simples, mas a execução era infinitamente mais complexa. Como um homem reaprende a confiar após ser traído pela pessoa que mais amava no mundo? Como reconstrói relacionamentos após anos de isolamento forçado e manipulação psicológica sistemática? A primeira tentativa foi retomar contato com amigos do banco que havia perdido durante os anos de manipulação. Liguei para Carlos, meu antigo colega, com quem havia perdido contato quando Beatriz começou a me isolar socialmente. Edmundo! Cara, onde você estava? Tentei te procurar várias vezes nos últimos anos. Sua filha sempre dizia que você estava indisposto ou viajando. É uma longa história, Carlos. Uma história muito dolorosa. Você tem tempo para um café? Preciso conversar com alguém que me conhece há décadas. Nos encontramos no dia seguinte, num café próximo ao banco onde trabalhamos juntos. Contar toda a história foi simultaneamente libertador e humilhante. Ver a expressão de choque genuíno no rosto de Carlos quando relatei os detalhes da traição, da manipulação, da tentativa de assassinato. Meu Deus, Edmundo, e eu achando que você estava apenas deprimido após a morte da Lúcia. Se eu soubesse, se tivesse insistido mais em te ver... Não se culpe, Carlos. Eles foram muito hábeis em me isolar. E eu tinha vergonha. Que homem de 70 anos admite publicamente que foi enganado e quase morto pela própria filha? Homem nenhum tem culpa por confiar em quem ama, Edmundo. A culpa é exclusivamente de quem trai essa confiança de forma tão cruel e calculada. Carlos me apresentou a outros colegas aposentados que se reuniam semanalmente para jogar dominó e conversar sobre a vida. No início, senti-me completamente deslocado naquele ambiente. Havia perdido o jeito de interação social casual, de conversas despreocupadas sobre futebol, política, netos e aposentadoria. Você parece um homem que passou anos numa prisão, disse Antônio, um ex-gerente que conheci nessas reuniões. Tímido, assustado, sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse um ataque a qualquer momento. Era uma observação precisa e dolorosa. Anos de manipulação psicológica e isolamento forçado haviam me transformado numa versão reduzida e assombrada de mim mesmo. Como você superou? Perguntei a Antônio, sabendo que ele havia passado por um divórcio traumático anos antes, perdendo casa e negócio para uma ex-esposa corrupta. Tempo e propósito, Edmundo. Precisei encontrar uma razão para levantar da cama todos os dias que fosse além de simplesmente sobreviver. Sobreviver não é viver. É apenas existir em modo de emergência constante. Essa conversa plantou uma semente importante em minha mente. Sobreviver não bastava mais. Precisava encontrar uma forma de realmente viver novamente, de encontrar alegria, propósito e significado nos anos que me restavam. A segunda tentativa de renovação foi física. Durante os anos de estresse extremo, havia negligenciado completamente minha saúde. Perdera 15 quilos, desenvolvi problemas sérios de pressão arterial, insônia crônica que me deixava exausto durante o dia. Com orientação médica cuidadosa, comecei uma rotina de exercícios simples mas consistentes. Caminhadas matinais no parque, onde Lúcia e eu costumávamos passear nos fins de semana durante nosso casamento feliz. No início, mal conseguia caminhar 20 minutos sem me cansar completamente. Mas gradualmente minha resistência voltou. Senhor Edmundo, uma voz familiar me chamou durante uma dessas caminhadas. Era a Dona Conceição, proprietária da pequena lanchonete onde Lúcia e eu tomávamos café nos domingos durante anos. Dona Conceição, quanto tempo? Como a senhora está? Sumiu do mapa, seu moço. Estava preocupada com o senhor. Depois que Dona Lúcia partiu, você desapareceu completamente do nosso pedaço. Expliquei brevemente sobre os problemas familiares complicados que enfrentei, sem entrar em detalhes sórdidos sobre a traição e tentativa de assassinato. Problemas de família são os piores, né? Principalmente quando envolvem filhos. A gente cria pensando que vai ser nosso apoio na velhice, mas às vezes as
Vezes nos decepcionam de formas que jamais imaginamos possíveis. Venha tomar um café um dia desses, seu Edmundo. Você era cliente querido da minha dona Lúcia. Sempre será bem-vindo aqui. Esses pequenos reencontros foram absolutamente fundamentais para a minha recuperação emocional. Descobrir que ainda havia pessoas no mundo que me valorizavam como ser humano, que se lembravam de mim com carinho genuíno, que viam valor em quem eu era além dos papéis que desempenhava como pai ou provedor. A terceira área de renovação foi habitacional e simbólica. A casa onde morava estava carregada de memórias traumáticas dos últimos anos. Cada canto me lembrava de momentos de medo, paranoia, traição, humilhação. O quarto onde me tranquei quando tentaram invadir. A mesa onde assinei documentos fraudulentos. O telefone onde recebi ameaças veladas. Cogitei seriamente vender a casa e mudar para um apartamento menor, mas Alberto me desencorajou veementemente. Edmundo, não deixe eles vencerem dessa forma também. Essa casa é sua história com Lúcia, sua vida anterior a toda essa tragédia. É onde você construiu memórias felizes por décadas. Reconquiste seu espaço, em vez de fugir dele. Transforme-o de novo em lar. O conselho fez sentido profundo. Em vez de vender e fugir, resolvi reformar completamente. Mudei móveis de lugar, pintei todas as paredes com cores mais claras e alegres, troquei fechaduras por modelos ultramodernos, instalei sistema de segurança discreto, mais eficiente. Contratei um paisagista especializado para revitalizar completamente o jardim que Lúcia tanto amava e que eu havia negligenciado durante os anos sombrios. Durante as obras, descobri uma satisfação inesperada e quase terapêutica em ver a casa sendo renovada, transformada, renascendo. O senhor tem um jardim que já foi lindo, comentou João, o paisagista, examinando os canteiros abandonados. Dá para ver que foi muito amado em algum momento da história. Minha esposa cuidava dele com paixão. Ela morreu há 6 anos e eu não conseguia mais mexer aqui. Doía demais. Jardim é como o coração humano, Sr. Edmundo. Pode estar negligenciado, ressecado, aparentemente morto, mas com cuidado, água e tempo, sempre pode florescer de novo. A vida é teimosa, sempre encontra um jeito de voltar. A metáfora simples, mas profunda, me emocionou até as lágrimas. Talvez meu coração, como o jardim de Lúcia, pudesse realmente florescer novamente após tanto tempo de abandono e tristeza. A quarta mudança foi profissional e de propósito. Mesmo aposentado oficialmente, sentia uma necessidade crescente de contribuir para algo maior, de usar minha experiência de alguma forma útil para a sociedade. Carlos me apresentou a uma organização não governamental que oferecia consultoria financeira gratuita para pessoas de baixa renda em situação de vulnerabilidade. Meus 35 anos de experiência bancária poderiam ajudar quem mais precisava de orientação financeira responsável. Senhor Edmundo, disse Márcia, coordenadora entusiasmada da ONG, temos centenas de pessoas que precisam aprender sobre controle financeiro básico, planejamento de aposentadoria e, principalmente, proteção contra os golpes cada vez mais sofisticados direcionados a idosos. Ironicamente, minha experiência recente e traumática como vítima de fraude familiar havia me tornado especialista involuntário em identificar e prevenir golpes financeiros direcionados especificamente a pessoas da terceira idade. Comecei dando palestras quinzenais sobre educação financeira e prevenção de fraudes. Ver o interesse genuíno nos olhos dos participantes, saber que minha experiência dolorosa poderia proteger outras famílias de sofrerem tragédias similares, trouxe um senso de propósito que não sentia há muitos anos. Professor Edmundo, uma senhora de 65 anos me abordou após uma de minhas primeiras palestras. Minha filha anda insistindo para eu assinar uns papéis que não entendo direito. Depois da sua palestra, acho que é melhor verificar com calma antes. Faça exatamente isso, Dona Rosa, e se precisar de ajuda para entender os documentos, pode me procurar sem compromisso.
Uma semana depois, ela voltou agradecendo efusivamente. Os documentos eram procurações amplas e genéricas que dariam à filha controle total e irrestrito sobre suas economias de vida toda. Exatamente o mesmo tipo de golpe que eu havia sofrido. Se não fosse pelo senhor professor, eu teria assinado sem desconfiar de nada. Minha filha é tão insistente, tão convincente. Casos como esse começaram a se multiplicar rapidamente. Através das palestras e atendimentos individuais, consegui identificar e prevenir diversas tentativas de fraude contra idosos vulneráveis. Era como se minha experiência traumática estivesse sendo milagrosamente transformada em proteção e educação para outros. A quinta mudança foi emocional e psicológica. Durante muitos meses após o julgamento, carreguei uma raiva intensa, quase consumidora contra Beatriz. Raiva pela traição sistemática, pelas mentiras elaboradas, pela tentativa calculada de assassinato. Era uma raiva que me corroía por dentro como ácido. Edmundo, disse Dr. Fernando, psicólogo experiente que comecei a consultar, essa raiva que você carrega está te envenenando muito mais do que está afetando ela. Perdão não é sobre absolver quem te machucou gravemente, é sobre libertar você mesmo do peso tóxico do ódio. Como posso perdoar alguém que tentou me matar por dinheiro, que mentiu para médicos sobre minha sanidade mental, que me isolou de todos os amigos? Perdão não significa esquecer os crimes cometidos ou permitir nova aproximação perigosa. Significa escolher conscientemente não deixar que a raiva e o ressentimento definam e controlem o resto da sua vida. O processo de cura emocional foi longo, doloroso, repleto de recaídas e momentos de dúvida. Gradualmente, através de terapia consistente e muito trabalho interno, consegui separar a raiva justificada pelos atos cometidos da raiva destrutiva contra a pessoa. Beatriz havia feito escolhas terríveis, imperdezelháveis, criminosas. Mas também havia sido minha filha amada por 35 anos antes de tudo isso acontecer. Essa dualidade complexa era o que mais me confundia e machucava. Não significava que nossa relação poderia ser magicamente reconstruída como antes. Algumas pontes, quando queimadas tão completamente, são irreparáveis para sempre. Mas significava que eu podia seguir em frente sem carregar o veneno corrosivo do ódio permanente. A sexta área de renovação foi social e interpessoal. Anos de isolamento forçado haviam atrofiado severamente minhas habilidades sociais básicas. Precisei literalmente reaprender a confiar em pessoas, a relaxar na companhia de outros, a distinguir entre amizade genuína e interesse calculista. As reuniões semanais do dominó com os colegas aposentados se tornaram fundamentais para essa recuperação. Não apenas pela companhia humana, mas pela oportunidade de praticar relacionamentos normais, saudáveis, conversas sem segundas intenções ou manipulações ocultas. Edmundo está voltando a ser gente normal, brincou Carlos após alguns meses de convivência regular. No começo, você parecia um animal selvagem assustado, pronto para fugir ao menor movimento brusco. Era verdade e dolorosa. Gradualmente, semana após semana, recuperei a capacidade perdida de rir genuinamente, de fazer piadas bobas, de me envolver em discussões calorosas sobre futebol sem paranoia ou medo de retaliação. A sétima e mais surpreendente mudança foi romântica, algo que nem remotamente considerava possível aos 72 anos após tamanha traição familiar. Durante uma das palestras na ONG, conheci Teresa, viúva elegante de 68 anos, que também havia sido vítima de golpe financeiro, aplicado cruelmente pelo próprio filho viciado em drogas. Sr. Edmundo, sua história é incrivelmente parecida com a minha, ela me disse após uma das palestras, seus olhos demonstrando uma compreensão que raramente encontro. Também descobri que meu filho estava desviando sistematicamente minha aposentadoria para sustentar vícios destrutivos. Começamos a conversar regularmente após as palestras. Encontros iniciais para café se transformaram naturalmente em almoços.
Almoços em jantares tranquilos, jantares em longas caminhadas nos parques da cidade. Havia uma compreensão mútua profunda e raramente verbalizadas. Ambos havíamos sido traídos de forma brutal por quem mais amávamos. Ambos estávamos reconstruindo nossas vidas a partir de escombros emocionais. Você não tem medo de confiar novamente em alguém? Perguntei durante um dos nossos encontros, enquanto caminhávamos pelo mesmo parque onde Lúcia e eu passeávamos décadas antes. Tenho medo sim, Edmundo, muito medo, mas também tenho um medo ainda maior de desperdiçar o tempo que me resta nesta vida vivendo completamente fechada para o amor e a companhia humana. A sabedoria simples, mas profunda dela me tocou de forma inesperada. Sim, havia risco real em confiar novamente, em se abrir emocionalmente para outra pessoa. Mas havia um risco muito maior em nunca mais confiar, em viver os anos restantes em isolamento total e defensivo. Nosso relacionamento evoluiu de forma natural, orgânica, sem pressa excessiva ou pressões desnecessárias. Não tentávamos artificialmente replicar amores do passado. Teresa havia amado profundamente seu marido falecido, assim como eu amara Lúcia com todo o meu coração. Em vez disso, construímos algo inteiramente novo, maduro, baseado em companheirismo genuíno, respeito mútuo e compreensão compartilhada das alegrias e limitações naturais desta fase da vida. A oitava e final transformação foi espiritual e filosófica. Durante os anos mais traumáticos, havia me afastado completamente da fé religiosa, que sempre foi importante em minha vida. Como Deus poderia permitir que uma filha traísse e tentasse assassinar o próprio pai de forma tão cruel e calculada? Através de conversas longas e pacientes com o padre Miguel, pároco da igreja que frequentava com Lúcia durante nosso casamento, comecei gradualmente a repensar minha relação com espiritualidade e propósito de vida. Edmundo, Deus não causa o mal que nos acontece, mas pode ajudar a transformar esse mal em algo construtivo para outros. Sua experiência terrível, por mais dolorosa que seja, pode proteger outras famílias de sofrerem tragédias similares. Era verdade profunda e reconfortante. As palestras que eu dava mensalmente, as pessoas que ajudava a identificar golpes potenciais, a transformação gradual da minha dor pessoal em proteção e educação para outros. Havia propósito divino nisso, significado que transcendia meu sofrimento individual. 2 anos após o julgamento e condenação, recebi uma carta inesperada de Beatriz da prisão. Era a primeira comunicação direta desde a sentença final. Pai, sei perfeitamente que não tenho direito algum ao seu perdão após tudo que fiz. Sei que destruí nossa família, que quase destruí sua vida de forma irreversível. Não escrevo esta carta pedindo perdão. Escrevo apenas para dizer que finalmente entendo, após muito tempo de reflexão e terapia, a dimensão real do que fiz contra o Senhor. A carta continuava por 3 páginas densas. Ela relatava detalhadamente como a prisão lhe havia dado tempo forçado para reflexão profunda, como havia iniciado um processo sério de terapia psicológica, como estava enfrentando seus próprios demônios internos e vícios que a haviam levado por caminhos destrutivos. Não espero que me receba de volta como filha. Quebrei essa confiança de forma completamente irreparável, mas espero sinceramente que um dia, no futuro distante, possa pensar em mim sem sentir apenas raiva e decepção. Li a carta múltiplas vezes, ao longo de vários dias. Havia uma sinceridade nas palavras que não existia há muitos anos nas nossas interações. Mas sinceridade tardia não apagava crimes cometidos, não ressuscitava relacionamentos assassinados, não curava feridas tão profundas. Respondi com uma carta breve, mas não hostil. Beatriz, agradeço sua honestidade tardia, mas genuína. Estou reconstruindo minha vida de forma positiva e espero sinceramente que você consiga reconstruir a sua também. O passado não pode ser alterado, mas o futuro ainda é possível para ambos de nós. Não era perdão completo e incondicional, mas era o início de uma paz interna que eu não experimentava há anos. 3 anos após a prisão de Beatriz,
Minha vida havia sido completamente reconstruída de formas que jamais imaginei possíveis. Não era idêntica à vida de antes. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Algumas inocências nunca retornam. Mas era uma vida nova, renovada, com propósito claro, relacionamentos saudáveis e uma paz interior que não conhecia há décadas. Teresa e eu nos casamos numa cerimônia simples, mas emocionante, com poucos amigos próximos presentes. Decidimos conscientemente não morar na mesma casa. Ambos valorizávamos demais nossa independência, duramente reconquistada, mas compartilhávamos companhia diária, carinho genuíno, compreensão mútua e planos de futuro modestos, mas significativos. As palestras na ONG se expandiram significativamente. O jardim que Lúcia plantou com tanto amor floresceu novamente sob cuidados atentos. Teresa trouxe novas espécies e cores, mas mantivemos respeitosamente as rosas vermelhas que eram as favoritas absolutas da minha primeira esposa. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz emocional realmente atravessa gerações. Mas quando esse pai encontra força interior para reconstruir sua vida de forma construtiva, ele não apenas sobrevive ao trauma, renasce mais forte, mais sábio e mais compassivo do que jamais foi antes. 5 anos se passaram desde aquela noite aterrorizante em que Dona Helena me salvou de uma armadilha cuidadosamente planejada que poderia ter custado minha vida. 5 anos de reconstrução árdua, descobertas dolorosas sobre mim mesmo e novos caminhos de vida que jamais imaginei ser possível trilhar aos 72 anos de idade. Hoje, aos 77 anos, quando me olho no espelho durante a barba matinal, vejo um homem fundamentalmente diferente do que era antes. Não apenas pelos cabelos completamente brancos ou pelas rugas que se aprofundaram naturalmente, mas principalmente pelo olhar, firme, sereno, sem mais o peso devastador da ingenuidade que carreguei por tanto tempo como fardo inconsciente. Os ombros, antes curvados pelo peso invisível, mas real da traição e humilhação, agora estão eretos novamente, não por orgulho falso ou arrogância, mas por uma dignidade reconquistada através de muito trabalho interno e externo. É a postura de um homem que enfrentou seus demônios mais sombrios e emergiu vitorioso, não ileso, mas definitivamente mais forte. A casa que um dia foi cenário do meu pior pesadelo, agora pulsa com vida renovada e propósito claro. O jardim que Lúcia plantou com tanto amor e cuidado floresceu magnificamente sob nossos cuidados atentos. Meus e de Teresa. Mantivemos respeitosamente as rosas vermelhas, que eram as favoritas absolutas da minha primeira esposa, mas acrescentamos margaridas alegres e lírios perfumados que Teresa trouxe de sua antiga casa. É um símbolo poderoso de como passado e presente podem conviver harmoniosamente quando há respeito mútuo e amor genuíno. Beatriz cumpriu integralmente sua pena de 3 anos e está em liberdade há exatos 12 meses. Trabalha honestamente como atendente em uma loja de roupas no centro da cidade. Trabalho humilde, salário modesto, vida simples e sem luxos. Nos falamos esporadicamente por telefone. Conversas sempre cautelosas, respeitosas, mas inevitavelmente distantes emocionalmente. Em uma dessas conversas telefônicas recentes, ela me fez a pergunta que eu sabia que eventualmente viria. A pergunta que pairava no ar entre nós como uma nuvem pesada. Pai, será que um dia... Será que nossa relação pode ser de alguma forma reconstruída? Não como era antes. Eu sei que isso é impossível, mas algo novo. Pensei cuidadosa e longamente antes de responder, pesando cada palavra com a gravidade que a situação merecia. Beatriz, precisamos ser brutalmente honestos um com o outro. Não podemos jamais voltar a ser o que éramos antes. Aquela relação de pai e filha morreu definitivamente na noite em que tentaram me assassinar naquele apartamento. Mas talvez, apenas talvez, possamos construir algo completamente novo e diferente, baseado em honestidade total, transparência absoluta
e limites muito claros e respeitados por ambos os lados. Eu aceito qualquer coisa, Pai, qualquer chance mínima que o Senhor me der. Então prove isso através de ações, não de palavras bonitas. Ações consistentes, sustentadas ao longo de anos, não meses, e sem jamais pedir nada em troca, sem expectativas, sem pressões. Essa é honestamente a única forma possível de algum tipo de reconstrução. Extremamente lenta, completamente condicional, baseada exclusivamente em evidências concretas e verificáveis de mudança real e duradoura de caráter. Fábio permanece preso, cumprindo sua sentença severa, com mais 12 anos pela frente antes de qualquer possibilidade de liberdade. Segundo informações que chegam até mim ocasionalmente através do processo judicial, ele continua negando responsabilidade total pelos crimes cometidos, culpando terceiros, manipulando outros detentos, até mesmo dentro da prisão. Alguns homens simplesmente nunca aprendem, nunca mudam, nunca assumem responsabilidade genuína por suas ações destrutivas. A transformação mais significativa e duradoura, porém, não foi nas circunstâncias externas da minha vida, mas profundamente dentro de mim mesmo. Aprendi através de muito sofrimento que a dignidade verdadeira de um homem não se mede pelo número de pessoas que o respeitam publicamente, mas pela quantidade e qualidade do respeito que ele tem por si mesmo. Não pelo que possui materialmente, mas pelo que é como pessoa. Não pela idade cronológica que tem, mas pela coragem moral que demonstra quando testado pelas adversidades mais severas da vida. Durante muitos anos, eu havia permitido ser sistematicamente diminuído, manipulado, explorado e humilhado, não apenas por Beatriz e Fábio diretamente, mas também pela minha própria recusa obstinada em encarar verdades incômodas, que se desenrolavam claramente diante dos meus olhos. Escolhi conscientemente a ilusão confortável de uma família perfeita e harmoniosa, em vez da realidade imperfeita, mas verdadeira que estava claramente visível para qualquer observador externo que quisesse realmente ver. Essa escolha de negação quase me custou literalmente tudo que importava na vida. Não apenas meu patrimônio material, construído pacientemente com décadas de trabalho honesto e sacrifícios constantes, mas algo imensamente mais valioso: minha autonomia como ser humano, minha identidade fundamental como homem, minha capacidade básica de determinar meu próprio destino e tomar minhas próprias decisões. A traição sistemática de Beatriz foi absolutamente devastadora emocionalmente, mas também acabou sendo estranhamente libertadora em aspectos que eu não esperava. Me forçou brutalmente a reconhecer verdades sobre mim mesmo e sobre nossa relação que eu vinha evitando por anos. Me obrigou a recuperar partes essenciais de mim mesmo que eu havia gradualmente terceirizado para outros: minha independência, minha força interior, minha capacidade natural de discernimento e autopreservação. Foi literalmente como acordar de um longo pesadelo, extremamente doloroso no início, mas progressivamente revitalizante em sua honestidade brutal e libertadora. Teresa se tornou companheira absolutamente fundamental nessa jornada complexa de renovação pessoal. Não tentamos artificialmente replicar amores do passado. Ela teve seu marido profundamente amado, falecido há 8 anos. Eu tive Lúcia, cuja memória amorosa continua viva e respeitada em cada canto desta casa. Em vez disso, construímos algo inteiramente novo e único, maduro, baseado em companheirismo genuíno, respeito mútuo profundo e uma compreensão compartilhada tanto das alegrias quanto das limitações naturais e inevitáveis desta fase da vida. Você me ensinou uma lição preciosa, Edmundo. Ela me disse recentemente enquanto plantávamos novos canteiros de flores no jardim renovado. Que recomeçar de forma significativa não é privilégio exclusivo apenas dos jovens. Nós também podemos renascer, florescer novamente, encontrar amor e propósito mesmo depois dos 70 anos. O trabalho voluntário na ONG expandiu-se significativamente ao longo dos anos. Hoje atendemos regularmente mais de 300 pessoas por mês,
oferecendo educação financeira gratuita e proteção especializada contra os golpes cada vez mais sofisticados, direcionados especificamente a idosos vulneráveis. Minha experiência traumática como vítima se transformou milagrosamente em um escudo protetor eficaz para centenas de famílias que poderiam sofrer tragédias similares. Professor, Edmundo, disse recentemente Dona Carmen, uma senhora viúva de 75 anos que ajudei a identificar e evitar um golpe elaborado do falso sequestro. O senhor literalmente salvou minha vida e a vida do meu neto. Sem suas orientações, eu teria caído nessa armadilha terrível. Casos como esse se multiplicam constantemente, trazendo um sentido profundo de propósito e significado para minha existência. É profundamente gratificante saber que minha dor pessoal se transformou em proteção real e educação preventiva para outros que enfrentam riscos similares. Tenho sido convidado regularmente para dar palestras em delegacias de polícia, fóruns comunitários, associações de aposentados e centros de convivência para idosos. Falo sempre sobre sinais de alerta precoces, sobre como identificar manipulação psicológica sutil, sobre a importância vital de estabelecer e manter limites claros e firmes com filhos adultos que demonstram comportamentos exploratórios. Um delegado especializado em crimes contra idosos me disse recentemente: seu depoimento pessoal vale mais que 10 cursos acadêmicos de capacitação. Você fala a partir da experiência real, vivida na carne, e isso toca as pessoas de uma forma que teoria nunca consegue. É verdade. Cada palavra que digo nessas palestras é baseada em dor real vivida, em lições aprendidas da maneira mais difícil possível, em cicatrizes emocionais que me acompanharão para sempre, mas que agora servem um propósito maior de proteção e educação para outros. Aprendi através de muito sofrimento que envelhecer não significa automaticamente tornar-se obsoleto, irrelevante ou inútil para a sociedade. Significa ter a rara e preciosa oportunidade de filtrar o essencial do supérfluo, de focar com clareza no que realmente importa quando o horizonte da vida já não parece infinito como na juventude. O corpo pode inevitavelmente enfraquecer, meus joelhos protestam ao subir escadas, minha vista já não é a mesma de décadas atrás, minha energia física tem limitações óbvias, mas a mente e o espírito podem continuar expandindo, crescendo e contribuindo de forma significativa até o último suspiro. O respeito genuíno que um homem merece na vida não é baseado em sua idade cronológica, posição social conquistada ou tamanho da conta bancária acumulada. É baseado exclusivamente em seu caráter demonstrado, em sua integridade testada pelas adversidades, em sua capacidade comprovada de manter-se fiel a seus princípios fundamentais, mesmo quando testado pelo fogo das piores adversidades imagináveis. Um homem verdadeiro não é aquele que nunca cai ou nunca comete erros. Um homem verdadeiro é aquele que se levanta mais forte e mais sábio após cada queda, que aprende genuinamente com seus erros e falhas, que assume responsabilidade total por suas escolhas sem se deixar definir permanentemente por elas. Percebi, talvez tardiamente, mas de forma definitiva, que nossa maior herança real para os filhos não é o que deixamos para eles em testamentos ou escrituras de propriedade. Nossa maior herança é o exemplo concreto que damos através de nossas ações diárias, os valores que demonstramos consistentemente através de nossas escolhas, as sementes de caráter que plantamos através de nosso comportamento ao longo de décadas, e que mesmo quando essa plantação cuidadosa parece falhar completamente, quando o terreno se mostra árido ou a colheita amarga e decepcionante, nunca é tarde demais para novas sementes, novos começos, novas oportunidades de crescimento e contribuição. Quando as pessoas me perguntam qual foi a lição mais importante e duradoura que aprendi nesses últimos anos traumáticos, respondo sempre sem hesitar: limites. Estabelecer e manter limites claros, firmes e consistentes não é egoísmo ou crueldade. É amor próprio fundamental, é dignidade básica,
é necessidade absoluta para qualquer relacionamento saudável. Um homem sem limites claros e respeitados é exatamente como uma casa sem paredes estruturais. Qualquer pessoa pode entrar livremente e levar o que quiser, quando quiser, sem consequências ou resistência. Durante décadas inteiras, confundi completamente amor paternal genuíno com ausência total de limites. Acreditei erroneamente que permitir tudo, perdoar tudo incondicionalmente, ceder sempre às demandas, era a forma correta e amorosa de relacionar-me com minha filha. Não percebi que, ao agir dessa forma permissiva, não estava apenas prejudicando a mim mesmo gravemente, estava também prejudicando Beatriz, negando-lhe sistematicamente a oportunidade de crescer e amadurecer através das consequências naturais de suas escolhas, de desenvolver caráter sólido através da experiência de limites consistentes e amorosos. A paternidade responsável não acaba magicamente quando os filhos atingem a maioridade legal ou se casam. Apenas muda de forma e se adapta às novas circunstâncias. Um bom pai para um filho adulto não é aquele que continua tratando-o como criança irresponsável, resolvendo todos os seus problemas automaticamente, absorvendo todas as consequências de seus erros, financiando indefinidamente suas irresponsabilidades e caprichos. Um pai verdadeiramente amoroso para um filho adulto é aquele que o respeita o suficiente para exigir dele integridade genuína, responsabilidade pessoal e caráter consistente, mesmo quando isso significa conflito e desconforto temporários. Talvez, se eu tivesse compreendido e aplicado esses princípios muito antes, se tivesse estabelecido limites claros e consequências reais nas primeiras bandeiras vermelhas que apareceram em 2017, Beatriz não teria chegado tão longe em seu caminho destrutivo de exploração e criminalidade. Talvez eu também tenha falhado gravemente com ela como pai, permitindo que se transformasse gradualmente na pessoa capaz de tentar me assassinar por dinheiro. Essa é, honestamente, a reflexão mais difícil e dolorosa de todas. Reconhecer minha própria parte significativa nessa tragédia familiar. Não para assumir culpa pelos crimes que ela cometeu. Essa responsabilidade é inteiramente dela, mas para entender com clareza como minhas próprias fraquezas, minhas próprias falhas como homem e como pai, contribuíram para o cenário devastador que se desenvolveu ao longo dos anos. Um homem verdadeiro enxerga seus erros com honestidade, aprende genuinamente com eles e segue em frente de forma construtiva, sem se deixar paralisar permanentemente pela culpa ou pelo remorso improdutivo. Recentemente, consegui reencontrar Dona Helena, a mulher corajosa que me salvou naquela noite terrível. Ela havia se mudado para um lar de idosos em outro bairro depois que sua família descobriu que ela havia testemunhado contra criminosos perigosos e temiam represálias. Senhor Edmundo, ela me disse durante nossa visita emocionante, não me arrependo nem por um segundo de ter o alertado naquela noite. Foi a coisa certa a fazer. Dona Helena, a senhora literalmente salvou minha vida. Se não fosse seu aviso corajoso, eu teria subido aquela escada e provavelmente não estaria aqui hoje conversando com a senhora. E o senhor salvou a minha consciência para sempre, senhor Edmundo. Não poderia viver em paz, sabendo que deixei um pai ser assassinado pelo próprio filho quando eu podia ter feito alguma coisa para impedir. Levei flores especiais para ela, rosas vermelhas colhidas do jardim que Lúcia plantou com tanto amor e que agora floresce novamente. Era uma forma simbólica e significativa de conectar passado, presente e futuro, de honrar tanto a memória de Lúcia quanto a coragem extraordinária de Dona Helena. Hoje sou profundamente grato até mesmo pela traição terrível que me forçou a reencontrar minha força interior adormecida, minha dignidade perdida, minha capacidade de reconstrução que eu não sabia que ainda possuía. A vida é verdadeiramente curta demais para ser desperdiçada em mágoa contínua, em ressentimento paralisante, em amargura corrosiva que destrói apenas quem a carrega. Perdoar genuinamente não significa esquecer os crimes cometidos
ou permitir ingenuamente novos abusos futuros. Significa libertar-se conscientemente do peso tóxico do ódio, da amargura destrutiva, da raiva que consome e envenena apenas a pessoa que a carrega. Perdoei Beatriz, não incondicionalmente, não sem consequências duradouras, mas o suficiente para permitir que ambos sigamos em frente de forma construtiva com nossas vidas. Ela entendeu finalmente, após muito sofrimento, que o respeito genuíno precisa ser reconquistado dia após dia, ação após ação, escolha após escolha. É um caminho longo e árduo, mas ela parece genuinamente disposta a percorrê-lo com humildade. Quanto a mim, descobri uma verdade libertadora. A melhor resposta para quem tenta destruí-lo não é tentar destruir de volta em retaliação. É florescer de tal forma que sua vida se torna a prova viva de que eles falharam completamente em seus objetivos destrutivos. Na semana passada, Teresa e eu celebramos nossos 4 anos juntos com uma reunião alegre no Jardim Renovado. Carlos estava lá com sua esposa, Antônio e outros colegas aposentados com suas famílias, alguns participantes assíduos das palestras da ONG que se tornaram amigos próximos, vizinhos que demonstraram apoio solidário durante os momentos mais difíceis. Enquanto observava aquele grupo diverso mas unido, reunido sob as estrelas no jardim que Lúcia amava tanto e que agora Teresa também cuida com carinho, senti uma paz profunda e duradoura que não experimentava há mais de uma década. Não era a felicidade ingênua e inconsequente da juventude, nem a satisfação cômoda e rotineira da meia-idade. Era algo muito mais profundo e sólido, a serenidade madura de um homem que enfrentou seu inverno emocional mais rigoroso e descobriu, para sua própria surpresa gratificante, uma inesperada mas genuína primavera do outro lado. A qualquer homem que esteja passando por algo remotamente similar, quero dizer com toda sinceridade, não há vergonha alguma em ter sido enganado por quem você ama incondicionalmente. A vergonha real está em continuar permitindo conscientemente o engano depois que a verdade se revela claramente. Não há fraqueza em sentir dor profunda quando traído por seu próprio sangue. A fraqueza verdadeira está em permitir que essa dor defina e controle negativamente o restante da sua vida. Você construiu muito mais do que apenas uma família. Construiu um homem que merece respeito genuíno, começando pelo seu próprio. Nunca é tarde demais para um homem se reerguer com dignidade. Nunca é tarde para estabelecer limites saudáveis, para exigir respeito básico, para recomeçar de forma construtiva. Eu fiz isso aos 72 anos, depois de décadas de permissividade destrutiva. Você pode fazer em qualquer idade que estiver. Como dizia meu pai com sabedoria, um homem sem valor para si mesmo não tem valor real para ninguém. Demorei 7 décadas para entender completamente o significado profundo dessas palavras. Não cometa o mesmo erro que cometi por tanto tempo. Se essa história te fez refletir sobre sua própria vida, deixa seu comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites firmes com seus filhos adultos? Já passou por situação similar de traição familiar? E se essa história te fez pensar seriamente sobre sua dignidade, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de homens que escolheram conscientemente sua dignidade acima de tudo. Porque aqui a gente não conta a história de vítima permanente, a gente conta a história de recomeço genuíno, de renovação pessoal, de homens que descobriram que é plenamente possível renascer e florescer mesmo depois dos 70 anos de idade. Um abraço carinhoso de São Paulo, onde consegui reconstruir minha vida completamente e encontrei uma nova forma de amar e ser amado. E lembra sempre desta verdade fundamental. Você construiu muito mais do que apenas uma família. Construiu um homem que merece respeito básico e dignidade fundamental. Nunca aceite migalhas emocionais de quem deveria te oferecer um banquete de gratidão e reconhecimento.
Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito sistemático em nome da paz familiar falsa? Quantos pais estão financiando diretamente a própria humilhação e não percebem? Eu aprendi aos 72 anos que um homem não precisa aceitar migalhas de quem recebeu um banquete de oportunidades, que ser pai não significa ser explorado indefinidamente e que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem se reerguer e reconquistar sua dignidade fundamental. A vingança verdadeira não é fazer mal a quem te fez mal. A vingança real é viver tão bem, tão plenamente, tão dignamente, que sua vida se torna a prova irrefutável de que eles falharam completamente em te destruir.